História e Geografia. Observe os diferentes tipos de materiais usados na construção de casas. Você os conhece? A oca indígena é feita de palha. Casa de pedra no Nepal. Existem também casas construídas na rocha. Casas de taipa no Nordeste brasileiro. E casas de torrão, típicas do Rio Grande do Sul. Ao longo do tempo, as pessoas foram adaptando suas moradias de acordo com os fenômenos da natureza que ocorrem onde elas vivem. Por exemplo, observe a casa e a paisagem da imagem A. Por que ela tem o telhado tão inclinado e uma chaminé? Na moradia A, o telhado inclinado evita o acúmulo de neve em regiões de climas frios e polares. A chaminé aponta para a existência de lareira ou fogão a lenha, pois faz muito frio. Na casa B, que fenômenos da natureza do local podem tornar necessária a existência de um porão? Em construções como a moradia B, o porão é bastante utilizado e necessário em algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, servindo de abrigo quando ocorre a formação de tornados, que são comuns nessa região. Observe o céu sem nuvens e o solo ao redor da casa C. Por que será que seu telhado é plano, reto? O telhado plano é comum em regiões desérticas, pois como raramente chove, a chuva não fica acumulada. A imagem D mostra uma tenda ou barraca, onde vivem os nômades que se deslocam para alimentar o gado. Porque ela tem uma chaminé? Os nômades, lá do país da Mongólia, por exemplo, eles costumam fazer suas tendas de couro, a fim de se proteger do inverno rigoroso, enquanto se deslocam pelas pastagens em busca de alimento para os animais. Na atividade 1, você vai responder: alguma dessas residências se parece com o lugar onde você mora? Sim ou não? Viver no Brasil. A maioria dos brasileiros vive nas cidades, mas há também aqueles que vivem na zona rural. Todas as moradias foram construídas de acordo com as condições do tempo, os recursos da família e da natureza local. Isso indica que há diferentes maneiras de viver e morar. Não importa o local ou o tipo, todas as residências são importantes para o abrigo e o convívio familiar. Volte um pouquinho no seu livro na página 48. O capítulo 5 de História nos pergunta: onde mora a família? E fala dos diferentes tipos de moradia, onde as famílias são abrigadas com segurança. Veja algumas delas. Os materiais mais comuns usados na construção das casas são o tijolo, o cimento, a cerâmica, a madeira e até a palha. Vamos ver algumas vantagens e desvantagens de cada um, de acordo com a durabilidade e a segurança. Por exemplo, de acordo com a temperatura do ambiente, com o clima do local, é utilizado um material específico que traz mais conforto para os moradores e também outros recursos podem ser utilizados, como o ar-condicionado, a lareira, o aquecedor. Dentre os primeiros materiais utilizados na construção, as casas mais antigas eram feitas de barro e argila, com os quais se fabricavam os tijolos e cerâmica. Atividade 1. Que material foi usado para construir a sua moradia? Tijolos e cimento? Ou foi madeira? Será que foi construída de palha, como as ocas indígenas? Ou de barro, ou algum outro material? Na página 51, responda a atividade 3 sobre a sua casa. Como é a sua moradia? Desenhe como ela é por fora. Então, responda: há quantos anos a sua casa foi construída? E há quanto tempo você e sua família moram nela? E por último, responda: em qual cômodo da casa você passa mais tempo com a sua família? Com massinha, você vai modelar a sua casa.